jornalista Orlando Dantas, fundador da Gazeta de Sergipe, morreu em 1982. Depois da sua morte, o jornal ainda funcionou durante 22 anos, até encerrar suas atividades em 2004. Depois da morte de Orlando Dantas, a Gazeta foi liderada por Paulo Roberto Dantas Brandão, jornalista, advogado, economista, neto de Orlando Dantas, que entendeu, num dado momento, juntamente com a família e os demais acionistas da empresa Gazeta de Sergipe, que a plataforma do negócio impresso não continuariam a produzir os resultados que produziam. Ademais, no período anterior, enquanto Orlando Dantas foi vivo, nas dificuldades de caixa da Gazeta de Sergipe, o jornal era sempre socorrido pelo caixa da usina Vassouras, também propriedade de Orlando Dantas, que no processo de modernização das muitas usinas de açúcar que existiam em Sergipe, deixou de existir no início do século XXI. É muito rico esse depoimento de Paulo, que conta a história da Gazeta de Sergipe de 1956 a 2004. Vamos ouvir. Ele já havia antes, ele escrevia, ele foi coproprietário do Nordeste um tempo, né? Já havia Gazeta de Sergipe anteriormente, etc. Orlando Dantas terminou o mandato dele em 56, no final de 55 para 56. Ele foi deputado federal no Rio de Janeiro, etc. E aí ele vem para cá, para Sergipe, era a principal liderança do Partido Socialista, tá? que não era muito grande, coisa e tal, tá? Diz Otávio Mangabeira, uma vez um assessor dele que era ligado a Dr. João Mangabeira, que era o líder nacional do PSB, pediu uma Kombi do governo, que o Dr. João Mangabeira ia chegando. Aí ele disse que Otávio disse, não, você pode levar a Kombi, mas eu acho que a Kombi vai ficar sobrando, leva um Fusca que é mais adequado. Era mais ou menos assim, aqui não era muito diferente, não. Tá? Mas era um quadro qualificado, tinha o doutor Antônio Garcia, José de Oliveira Neto, o doutor Leitão lá no Maruim, tinha algumas figuras bastante... Mas esse Orlando tinha muito prestígio, tinha um prestígio sem igual, mas não tinha muita densidade eleitoral, né? Faltava recurso, faltava etc. E aí ele ele precisava de uma voz, e essa voz era foi o jornal, naquela época. Frisando que àquela época, né, se você pegasse todos os jornais de Aracaju, exatamente, os jornais eram ligados a um partido, né? O Correio de Aracaju, que era da UDN, né? etc., sempre era ligado a um grupo político. Né? Então, ele criou a Gazeta Socialista, que era o jornal ligado, que seria o porta-voz do Partido Socialista. Em 58, ele transforma em Gazeta de Sergipe. Né? Ele achava que era hora de desvincular o jornal do Partido Socialista. Certo? Quer dizer, de desvincular, não ser mais um jornal. Ele achava que na década de 60, que viria aí, os jornais não podiam mais ser simplesmente o jornal do partido tal, o jornal do partido qual. Minha mãe me contava que eu nunca confirmei com meu avô, mas minha mãe contava que estava com ele em casa, eles estavam jantando quando o Antônio Garcia chegou e abriu a porta, disse que ele entrou, coisa e tal, e todo solene disse, Orlando, entre você e meu irmão, eu vou ficar com meu irmão, e saiu. Disse que não, eu disse, porra, o cara veio aqui na minha casa, eu tô jantando, esse negócio vai embora, né? Pode ser, não descarto, mas também há essa razão econômica. Tanto é que em 60 ele transforma o jornal no SA, tá? Quando ele compra as linotipos e passa o jornal a ser diário, que até então o jornal circulava 2 vezes por semana, primeiro 1 vez por semana, depois 2 vezes por semana, aí o jornal passa a ser diário, ele compra
com as linotipos, atrás de não sei aonde, etc. Que até então o jornal era de tipo de caixa, tipo de mão, né? Repare, a gente pode teorizar. Sabe que eu nunca teorizei nisso aí, não. Mas repare, em primeiro lugar é o seguinte: uma das razões, em grande parte, é exatamente isso que eu contei. Os jornais eram partidários, né? Tá? Os jornais eram ligados à OAB, né? Esse era ligado ao DN, esse era a porta-voz oficial desse. Quer dizer, a Gazeta, quando deixou do Partido Socialista, que também era pequeno à época, né, etc., ele se desvincula e não fica somente como porta-voz do Partido Socialista. E depois Orlando era destemido, os editoriais de Orlando eram bem precisos, quer dizer, ele saiu daquela fofocada geral das coisinhas pequenas e teve uma voz forte, né, tá? Nesse sentido. Quando ele morreu, Cabral Machado deu, para mim, a melhor definição no discurso lá no cemitério. Ele comparou a Orlando Dantas a Richard Neville, o conde de Warwick, que em 1600 e alguma coisa não foi rei, mas foi o fazedor de reis, certo? Então, que Orlando Dantas aqui, ele não foi rei, mas foi o fazedor de reis, né? Ninguém passava no governo sem ele ter uma participação. Depois tem outro fato. A própria oposição que ele fez, muito, muito dura, né? A Luiz Garcia, a Leandro Maciel, etc., uma oposição ferrenha, coisa que no jornal nunca se tinha feito, principalmente no governo de Luiz Garcia. Isso também levou a que o jornal tivesse um prestígio muito grande, né? Engraçado, repare, ele gostava do Lourival, ele se impacientava com aquela demagogia de Lourival, mas ele gostava de Lourival. Posso contar uma historinha? No iníciozinho dos anos 70, eu não me lembro mais, já foi depois do Caça e Pesca, tá? Lourival tinha saído do governo já, tá? E aí, seu Orlando morou pouco tempo, uns 2, 3 anos, na esquina da Praça Camerino com a Rua de Pacatuba, vizinho à casa do Dr. Machado, na casa de esquina, hoje é uma galeria, algo assim. E tinha uma varanda pelo fundo, que essa varanda de tarde era fresca, porque não batia o sol, ele ficava lá. Nesse dia eu estava conversando com ele lá, batendo um papo, sabe, de neto para avô, ou muito mais de avô para neto, óbvio, né? E aí ele tinha feito e tinha prometido uma série de editoriais, ele ia fazer 3 editoriais bombásticos contra Lourival Batista. Saiu o primeiro e saiu o segundo. Eu não me lembro mais o tema, mas o que foi. Mas havia esse segundo editorial que foi um tom acima do primeiro e ia sair um terceiro que era um tom muito acima dos outros 2, né? Etc. Quando nós estávamos lá sentados, chega Lourival para o carro. Tem uma figura assim que não me esqueço, era um Opala que tinha, que já passou Cristóvão, né? E desce o doutor Lourival com a camisa aberta, todo queimado do sol, assim, coisa e tal, com a camisa aberta de short, de short de praia, e com uma enfieira de peixe na mão e um saco com algum negócio de fruto do mar, não sei se era siri, caranguejo, tá, algumas coisas, com esse saco de plástico na outra mão. Nós estávamos sentados, assim, ele botou a cabeça, olhou, não cumprimentou, nem falou conosco. Gritou por minha avó, Dona Dulce, ô Dona Dulce. Dona Dulce veio de lá, apareceu, doutor Lourival, vamos lá. Ele disse, Dona Dulce, acabei de pescar esse negócio de São Cristóvão, acabei de pescar esse negócio
e como só a senhora sabe preparar a coisa e tal, eu trouxe para a senhora porque eu quero me jantar aqui. Aí o seu Orlando se levantou de lá, disse, é uma porra, a gente quer ficar, ele não disse uma porra não, mas ele disse um nomezinho outro assim, porra não era muito do vocabulário dele, ele disse, é uma peste, é uma peste. A gente quer ficar com raiva desse desgraçado e ele não deixa. Venha que eu quero te dar uns carões. E eu não fui ao jantar, óbvio, coisa e tal, mas Lorival foi e aí tomou alguns desses carões, mas o terceiro editorial não saiu, pronto. Então ele tinha essas relações, né? Uma coisa que me inquietou durante muito tempo, que eu achei que foi um erro de Orlando Dantas, foi que em determinado momento, em 69 para 70, por aí, coisa e tal, ele aderiu à Arena, tá? Ele se filiou à Arena. Isso, muito tempo, eu tive algumas conversas travessas com ele, mas nunca tive assim uma coragem de chegar e uma conversa direta ao ponto. Porque depois de certo tempo, eu acho que eu consegui, de certa forma, identificar o seguinte. Foi uma época de ascensão da chamada ala nacionalista do Exército, que tinha assim, objetivos muito semelhantes aos objetivos que ele pregava, falando em termos econômicos, que ele pregava lá na década de 50, etc., que era o desenvolvimentismo, a exploração dos minérios, a industrialização, etc., blá. Então, ele ficou entusiasmado com esse processo, achou que era uma convergência, e que as denúncias de tortura, disso, daquilo, que à época chegavam, mas não... Tá, que seria algo passageiro, que seria algo que poderia ser superado, etc., né? Essa questão, tá, do que foi um erro. Tá? Mas eu justifico em grande parte por aí. Foi isso mais ou menos que eu disse em um artigo crítico que eu fiz, uma carta aberta crítica que eu fiz com relação a Gilton Garcia, ao livro de Gilton sobre o AI-5, né? Que Gilton partiu mais ou menos pelo ataque, eu parei para pensar e defendi mais ou menos nesse ponto. Eu não sei se Ariosvaldo era um ser meio estranho. Não, sim, não, repara, deixa eu tentar explicar. Na verdade, nós fechamos, Orlando Dantas morreu em 1982, a Gazeta a gente conseguiu manter até 2004. Depois da morte de Orlando Dantas, a gente fez investimentos bastante interessantes, quer dizer, se construiu uma sede, certo? Nova, um prédio novo, se comprou equipamento, se modernizou a parte se modernizou a parte da composição, tá? Já tinha sido abandonado, mas aí se modernizou quando lá em 78, quando passou para o Offset, se usou as fotocompositoras, ainda na sede da Rua da Frente. Depois a gente mudou para computadores, uns computadores ainda, não era nem 286, eram, como é que se chamava? Uns computadores que usava DOS ainda, passou a usar na parte de composição. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente, na verdade, tem uma série de fatores. Não é. Um primeiro é o seguinte: a gente herdou um problema de Orlando Dantas, a gente nunca considerou a Gazeta um negócio, não é? Para se viver, esse foi um problema. Tá? E a gente, em grande parte, a gente herdou isso, era uma obrigação moral, etc. Tá? Em segundo lugar, a gente não soube, a gente acompanhou uma evolução tecnológica até determinado tempo. Quando começou essa transição, né, para as novas formas, etc., a gente foi ficando para trás. Tá? Muita gente, não fomos só nós, não, nesse meio, né?
Então, eu acho que esses fatores foi que levaram a que a gente... Assim, então, dentro dessa situação, depois de determinado momento, principalmente que houve problemas na usina, né? A usina não conseguiu se manter, que era, em grande parte, quem dava suporte a gente. Tá? E aí a gente não teve como manter. Né? Ainda mantivemos por determinado momento principalmente a usina passou por um grande problema que a Holandanta já se referiu lá na década de 40, né? O grande problema de escala também. Né? Você observe que em 1960 havia 60 e tantas usinas aqui no estado, em 1970 só tinham 11. Tá? Em 1980 tinham 4, em 1990 tinham 2. Tá? Depois surgiram outras. Tá? Aí em 96 a Vassouras fechou, ficou somente a Pinheiro, mas aí Henrique montou a dele, a Taquari, o Carvão montou a dele, tá? E foi. Repare, a Vassouras tinha muita terra, muita terra, chegou a ter a maior área ninguém tinha maior área aqui no estado de Sergipe, mas tinha uma indústria relativamente pequena, né? Tá? A indústria era relativamente pequena, tá? Precisaria de uma indústria maior. Em determinado momento, não, mas já no final, sim. Passou-se a fornecer cana para a produção de gente.